Hoje vou partilhar a história da Gabriela, que iniciou uma transformação comigo através do meu programa de 90 dias. Quando a Gabriela chegou até mim, estava a lidar com muita tensão e dor quase constante no corpo, pensamentos negativos e uma sensação de desespero. Dormir, relaxar eram difíceis e viver o momento presente parecia impossível. Ao longo do programa, ela passou por mudanças profundas. Vamos ouvir da própria Gabriela como conseguiu recuperar a sua força interior e transformar tantas áreas da sua vida em tão pouco tempo. Bem-vinda, Gabriela, e obrigada por estares aqui comigo. Obrigada. Então, Gabriela, conta-nos um pouco, como é que chegaste até mim e o que é que te decidiu a iniciar o programa? Eu cheguei até você porque eu já conhecia um pouco por alto do RTT, através da Marisa, e eu segui o canal dela no YouTube. E como eu estava percebendo que eu estava tendo uma forte recaída na depressão e justamente estava com essa sensação de desespero, de tristeza e não estava conseguindo ficar, eu resolvi correr atrás de ficar bem, e como os métodos tradicionais não estavam dando certo, eu fui no site da Marisa e achei você. E aí eu gostei muito do seu sorriso. Eu pensei, ah, ela deve ser maravilhosa. E aí foi por isso que eu fui atrás. E foi assim que eu cheguei até você. Muito bem. E como é que estava a tua vida? O que estava a acontecer quando tomaste esta decisão? Além deste mal-estar, consegues nos contar um bocadinho mais do que se estava a passar contigo? Sim. Há alguns anos atrás eu tive uma depressão muito séria, foi muito. E eu tava percebendo que eu tava voltando para os mesmos sensações de tristeza, de desânimo. Meu trabalho não estava indo bem, eu estava tendo muita dificuldade em conseguir clientes. Ao mesmo tempo, eu me sentia bloqueada criativamente e sentia imensas dores o tempo inteiro por causa da fibromialgia. E uma coisa sempre levava a outra. Eu estava mal, ficava com dor no meu psicológico. E eu percebia que eu estava só me afundando, assim, nas coisas e pessoas. Sempre botava muito minha ação nas pessoas também. Eu estava numa situação que hoje eu consigo reconhecer esse sentimento de tristeza. E há quanto tempo dirias que estavas assim? Comentaste do outro episódio que tiveste antes, mas a quanto vieste ter comigo, há quanto tempo é que tu estavas a te sentir assim? Há uns 4, 5 meses. E quando eu comecei a perceber que estava difícil, estava acordando e não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de dia, não tinha vontade de nada, só queria me deitar e me esconder do mundo. E obrigada por partilhar isso primeiro, Gabriela. Conta como é que tu tinhas tentado resolver, porque comentaste que já tinhas tentado outras coisas, outras terapias assim mais tradicionais. Conta um bocadinho daquilo que tinhas experimentado e porque é que tu achas que isto não funcionou. Eu faço terapia durante muitos anos. Estava tomando antidepressivo também, duloxetina. Era para depressão, mas também era para fibromialgia. E fazia outras físico, com reposição de vitamina, todas essas coisas que a gente julga ser psicológicas, às vezes são fisiológicos, né? Tudo isso eu estava fazendo, principalmente atividade física e tudo mais, só que no caso eu percebi que não estava funcionando, porque aquele estágio assim de apatia, assim,
Então, eu acho que eu não sei explicar exatamente como tá funcionando. Eu acho que talvez todas essas coisas não conseguem chegar na profundidade que o tratamento com você conseguiu chegar. Eu acho que faltava autoconhecimento e eu não sabia como obter esse conhecimento. Todo mundo sempre fala assim, você tem que se conhecer, você tem que se conhecer, mas ninguém fala assim, como você vai se conhecer? E quando você está muito no estado de que você não está conseguindo acessar as coisas, você não consegue se conectar com as coisas, você também não consegue se conectar consigo mesmo. As outras coisas, não é que elas não estavam funcionando, mas elas funcionavam num estado devagar, e eu acho que eu precisava de mais intensidade e profundidade para acessar as coisas que eu precisava acessar. Obrigada pela partilha. Acredito que sim, quando o corpo começa a doer muito, também queremos resolver, não é? Já não queremos esperar e não queremos terapias que durem mais tempo. Exato, exatamente. E falando disso, já comentaste um bocadinho, mas qual era o teu pensamento mais particularmente sobre a hipnose? Olha, eu lembro assim, no começo eu tinha um pouco de resistência, e eu acho que eu comentei, entrar no estado de hipnose, eu não consegui, e eu lembro que eu fiquei, na primeira sessão, eu fiquei, tipo, super ansiosa, com medo de não dar certo, mas eu tinha visto vários vídeos e eu vi que, tipo, que a gente via quando o vídeo a pessoa, e dá. Então, foi por isso que eu resolvi tentar. E eu acredito eu acredito muito em energia, eu acredito muito nessa. Então, tipo, que o processo foi por aí. Apesar de que eu tava com muito medo de eu ser resistente a isso. Eu lembro que a primeira sessão eu fiquei super ansiosa, eu não consegui nada, mas deu tudo muito certo. E então, para alguém que possa estar exatamente como tu estavas, como é que descreverias a experiência? É assim, para as pessoas ficarem mais Ah, tranquilas. tranquilas. Ah, nossa, é incrível. Tipo, primeiro que você é maravilhosa, você conduz muito bem o estado de hipnose, que a pessoa, se tiver, não, você não fica inconsciente, assim, totalmente inconsciente. Você tá consciente, você não perde controle de nada, então, nervoso nesse sentido. E, tipo, que você tem uma percepção muito boa de como a pessoa está respondendo em relação à hipnose, e você vai de uma forma tão sutil que a pessoa não percebe o que está acontecendo. E será que não vai ter? E aí, quando eu fui ver, eu já estava sentindo fisicamente, eu estava me sentindo extremamente relaxada. Eu acho que eu percebi que eu estava na cama extremamente relaxada, assim, o corpo muito, muito, muito relaxado. Eu pensei, nossa, é isso. E foi tranquilo, foi muito tranquilo. Eu acho que o melhor é você estar lá o tempo e você estar sempre presente, porque momentos eu entrei num estado de estar chorando, eu lembro de estar tão dentro da hipnose que eu fiquei, não percebi, assim. E aí, no momento que, olha, eu tô aqui, tá tudo bem, você não tá nesse momento, você tá no presente, você só tá lembrando disso, isso foi muito importante. Então, eu acho que as pessoas sabem o que você tá fazendo, você tem essa opção da pessoa, e eu acho que todo o processo que acontece antes também, da entrevista, dos formulários, tudo isso já é muito importante. O áudio, tudo, até uma experiência muito tranquila. Então, eu acho que as pessoas que não é assim aquele bicho de sete, muito mais tranquilo. É, eu acho que é muito mais legal do que as pessoas imaginam, assim. E foi uma experiência maravilhosa, foi bem legal, assim.
Eu fiquei com medo de eu estar estragando tudo, entendeu? Ai, não vou conseguir, mas eu consegui. E eu acho que todo mundo pode ter em relação a isso. Obrigada, obrigada por partilhares a tua visão de como é que foi. Acho que é sempre importante, porque há muito misticismo sobre a hipnose, por isso é sempre bom, em vez de eu estar a Uhum, explicar, ouvir-te a ti é completamente diferente. sim. E conta-me, Gabriela, hoje, depois de todo o trabalho que tu fizeste e que fizemos juntas, como é que te sentes? É uma, assim, como a gente conversou da última vez, tipo assim, há algumas coisas que a gente vai ver durante o processo, nem tudo é maravilhoso e incrível e, tipo, tem muita coisa dolorosa, a gente vai ter que desenterrar, mas eu acho que hoje o que principal, o que fez mais sentido para mim, o que fez a maior mudança, assim, é justamente o fato do o autoconhecimento como todos falam, é realmente libertador. Eu consigo separar o que é meu, o que é realmente meu, do que foi imposto, foi botado na minha cabeça, ou o que é meu, o que eu realmente estou sentindo agora, das experiências que eu tive, dos traumas que eu tive no passado. E aí eu consigo me botar na situação de controle em relação às coisas. Até a forma como eu reajo está diferente, porque aquela criança machucada, que é a criança que viveu aquilo, que estava traumatizada, então coisas tinham um gatilho, porque ela tinha um poder muito forte sobre mim, porque automaticamente eu voltava para aquela criança e tipo, é algo até físico, a gente vem conversando sobre isso. E entender por que que eu sinto dor, eu pude entender por que que eu sentia tanta raiva das coisas, e eu acho que a questão da raiva foi muito libertador por saber que eu não sou assim, eu não sou pessoa raivosa, simplesmente porque era a forma que eu consegui lidar com a situação. Então eu acho que realmente o autoconhecimento é libertador, no momento que você passa a racionalizar as coisas melhor, você passa a separar. Então não é que as coisas, como a gente conversou, não é como se as coisas não me afetassem, porém a minha ação, que quando eu percebo que eu estou voltando para a criança, a entender o porquê que isso está acontecendo e me acolher melhor. Eu acho que outra coisa que fez tanta diferença foi a minha compaixão. E daí eu passei, hoje em dia eu consigo me cuidar muito melhor e atento aos sinais do e saber como me escutar e como fazer as coisas bem. É, eu acho que isso foi a principal mudança. E a gente, na última sessão eu nem tinha, mas eu já estava fazendo as coisas. Você ficar muito mais atenta, tipo, eu estou fazendo isso. E uma coisa Exato. muito legal é que hoje eu estou orgulhosa em relação às coisas que eu faço e eu tinha zero orgulho de mim. Maravilhoso. Foi muito bom para para minha autoestima e minha autoconfiança, além do autoconhecimento. E acho que isso é uma das principais mudanças Muito bom, muito bom. Obrigada pela partilha. E, Gabriela, lembro que ao início eu costumo falar, não é? Que nós vamos entrar no processo por alguma dor que tu tens neste momento, não é? Alguma coisa que tu queres mudar, mas que muitas vezes a raiz daquilo que nos chateia, acaba por impactar outras áreas, porque o nosso corpo tem várias maneiras de falar connosco, não é? O emocional, o físico, a dor, outras coisas, não é? Tu falaste da depressão também. Eu queria que tu falasses um bocadinho, além daquilo que tu vieste inicialmente ter comigo, onde é que tu viste mudanças na tua vida? Em que outras áreas é que houve coisas que mudaram durante este processo? nossa, eu acho que a questão do trabalho estava com muitos bloqueios criativos.
que nas primeiras semanas eu comecei a criar coisas loucamente, fazer muitas coisas e tive muitas ideias e as coisas começaram a fluir muito melhor. E isso foi muito legal, assim, poder, porque uma coisa que eu adoro é fazer, criar coisas e eu pude criar várias coisas e eu percebia que eu estava com a criatividade fluindo de uma forma muito melhor. Melhor também, não vou dizer assim que todo dia eu tô dormindo bem, mas eu dou muito crédito aos áudios também, os áudios têm me ajudado bastante. As minhas dores também diminuíram, eu não, assim, às vezes, quando eu ainda faço algum esforço muito grande, eu ainda sinto dor, mas tá diferente de antes, porque antes eu sentia dor e às vezes nem sempre eu conseguia dizer que tô sentindo dor porque eu fiz isso. Às vezes eu ficava, gente, mas eu não fiz nada. E aí isso foi uma das principais melhoras, assim. Eu acho que outra coisa que mudou muito foi a relação, a minha forma de reagir às pessoas e de reagir a como as pessoas me impactavam, me afetavam. E isso foi muito, muito, muito grandioso para mim, porque isso afetou tanto em relação às minhas relações pessoais, como as minhas relações de trabalho. E hoje eu tenho menos dificuldade em pôr limites e deixar claro o que eu quero, o que eu acho correto e já não sinto como se eu não me sinto mais culpada de botar limites nas coisas e nas pessoas e priorizar o que me faz bem ou sair de uma situação. Não, antes eu achava que eu tinha que ficar na situação para agradar as pessoas. E aí isso é uma coisa das coisas que mais mudou, é uma das coisas que hoje eu já consigo chegar até a questão de cobrar um cliente. Tipo, antes eu tinha medo de cobrar dinheiro, de, sabe? E agora eu já não tenho mais tanto problema, assim. Às vezes ainda bate aquela culpazinha, aquele desesperozinho, mas tudo que a gente trabalhou é tão interessante porque acaba se tornando um pouco automático. A gente começa a pensar assim, não, certo nisso, não, mas meu corpo tá falando em relação a isso. E outra coisa muito bacana foi aprender a ver as coisas é, de uma outra ótica, de não necessariamente ensinando algo. E se repetiu, antes eu ficava, ai meu Deus, e agora eu fico, ok, é uma oportunidade de eu fazer melhor agora. E isso também foi muito, muito, muito significativo. Então, a forma como eu reajo em relação às coisas tá bem diferente e tá bem melhor. E, tipo, por mais que, tipo, há ainda algum trabalho para ser feito, pelo menos eu sei o que eu preciso fazer agora. A intenção é deixar a pessoa mais autônoma. Então, hoje eu consigo ter o pensamento de que eu estou numa situação, é tipo, ok, eu sei o que fazer, eu posso respirar e pensar no que fazer. E antes eu ficava só sem rumo, sem saber para onde ir. A área que eu acho que mudou bastante, muita coisa. Foi muita coisa que melhorou. Muito bom ouvir-te e ver que tudo isso está a voltar à mente facilmente, não é? Ah, e tenho uma pergunta que me vem à mente e que eu gostava, se tu pudesses, elaborar um bocadinho mais. Porquê? Porque costuma ser difícil para nós cuidarmos de nós. E então fixei esse momento quando tu disseste, ok, eu agora cuido melhor de mim, eu agora cuido melhor do meu corpo. Conta um bocadinho para aquelas mulheres que é difícil, não é fazer isso. Como é que foi para ti este reaprender e o que é que tu puseste em funcionamento? Pequenas coisas, pequenos hábitos. Como é que estás a cuidar de ti hoje? Nossa, essa é a pergunta muito. Eu nunca fui ensinada, eu acho que, como todas as mulheres, 90% pelo menos, a gente não foi ensinada a cuidar da gente. Ao contrário, a gente sempre foi ensinada a engolir tudo e fazer. Recentemente eu vi um vídeo falando sobre fibromialgia, que falava justamente sobre como em mulheres que elas nunca podiam descansar, nunca podiam comer,
cobrei muito. E, enfim, por vários tópicos da minha vida, assim, sempre me cobrei muito e sentia que eu não podia descansar, que tudo que eu sentia era frescura, que era exagero, inclusive em questões da fibromialgia, não corpo. Então eu sempre achava assim, ah, isso aqui não é nada. Então várias vezes eu deixava de ir ao médico quando eu precisava ir ao médico, porque eu achava que ia melhorar sozinho, ou queria dar conta de tudo, ou ficava me cobrando sempre ser muito produtiva. E esperando que as pessoas cuidassem de mim também, porque eu não ia merecedora partisse de outra pessoa, eu não achava que eu merecia. Foi muito nisso que as coisas mudaram muito. Eu aprendi a escutar meu corpo, comigo mesma, a perceber que eu mereço, que eu sou válida, que eu sou completa, que, sabe, eu sou o espelho que sempre vejo, assim. E essa parte de aceitar que eu sou, isso me fez, isso foi me levando a parar de cuidar de mim e simplesmente me cuidar porque eu mereço uma pessoa que merece ser uma pessoa válida o suficiente para mudar muito. E no começo eu não estava nem percebendo o que eu estava fazendo, mas pensava, ok, eu vou descansar primeiro e fazer as coisas depois. Era um dia que com vontade de comer. Era um dia que eu tava com vontade de tomar um banho de banheira, porque eu tava com dor e antes eu não tomava, porque eu achava que eu ia gastar água. Era, às vezes, até resistir a tomar remédio, porque remédio, e aí eu não tomava remédio, e eu comecei a, não, eu vou tomar esse remédio, porque eu tô me sentindo mal, e ao invés de eu agradecer, sabe? Ah, muito obrigada por esse remédio que fazer bem. Começaram a mudar, principalmente a questão de escutar o corpo. Ah, eu não tô bem aqui nesse lugar. Tipo, vou sair daqui, ou então eu não tô bem comendo isso, eu não tô bem essa e passar a escutar o que eu tava sentindo, sabe? Dar ouvidos, assim, tipo, porque tô me sentindo assim. Eu vou, tipo, isso foi muito, muito importante, porque é uma coisa que você faz, aí depois o que você faz, vai ficando orgulhosa de si mesma, você faz, ok, eu tô fazendo isso por mim, e uma coisa, e tentando, e aí quando você vê, você realmente tá se enxergando de outra forma, você trata sua amiga. E aí as coisas começam a fluir, sabe? Eu lembro que a gente começou a febre, eu comecei a conversar com o meu corpo, aí eu chegava assim pra mim e falava, olha, eu sei que você não tá legal, eu fiquei muito tempo em pé, mas olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí, isso também, alergia, eu falei, ok, eu tô tendo essa crise de alergia, mas eu sei que eu tô muito alerta, talvez eu relaxar, eu começo a me sentir bem, e aí, tipo, é aquilo, assim, não só ouvidos, é tipo, dar voz ao que você está sentindo e fazer algo a respeito. E isso foi muito importante. Eu acho que aprendi com você que dar limite também é autocuidado. E, tipo, não quero ter essa conversa agora porque tô me sentindo mal, ou não vou atender essa pessoa porque só do telefone tocar já me dá ansiedade, sabe? Então, isso também eu entendi como uma forma de autocuidado e de escutar o corpo. Fez uma diferença, as pessoas não entendem, mas faz uma diferença tão grande na nossa vida, mas tão grande. E isso faz com que a gente desenvolva muito mais confiança em nós mesmos. Foi ver também tudo o que tu fazias por obrigação ou para agradar o outro e como é que tu estavas a te esquecer de ti, não é? No processo todo. Não, Isto foi muito importante.
Foi. Maravilhoso. Obrigado, obrigado pela partilha. E, Gabriela, quando tu pensas na tua vida agora, nas próximas etapas da tua vida, o que é que te entusiasma mais sobre o futuro? Comecei o programa com você muito otimista em relação a melhorar, sabe? Eu acho que assim, o que me deixa mais otimista agora seria justamente tudo que eu aprendi, tudo que a gente trabalhou e eu acho que confiar em mim mesma e saber que eu mereço e cada vez mais estar próxima a isso, isso me, eu acho que eu me no futuro sendo uma pessoa realmente confiante em mim, no meu trabalho e feliz me respeitar, isso é uma das coisas que mais me deixa feliz. Eu acho que quando a gente está confiante com a gente, as coisas fluem muito mais rápido. Situações e pessoas que respeitem também, e tipo, não depender da validação de uma coisa que se tornou muito importante para mim, eu nem sabia, mas se tornou muito para mim. Então, sinceramente, eu vejo o futuro como. Eu, isso vai ser muito foi, sabe? Trabalho todo dia, assim, gente, eu faço uma coisa que eu lembro, você mandou uns áudios também. Eu acho que eu já não sou a mesma pessoa que começou a fazer, e eu acho que isso eu acho que daqui a um tempo, eu espero que aconteça que você o áudio para pessoa, né? De tão que, que eu vou estar. E é assim que eu vejo as coisas. E eu estou muito feliz de ter feito esse programa. É maravilhoso, porque esta foi a intenção, não é? Há 90 dias eu disse-te que eu quero ter uma conversa completamente diferente e tu conseguires ver isso, conseguires olhar para trás e perceber, como é que tu vivias a tua vida e como é que tu vives a tua vida agora e que muito do que mudou é a tua percepção das coisas, como é que tu vês as coisas, como é que tu vives as coisas, como é que elas impactam a ti emocionalmente, o teu corpo, não é? Como é que tu conseguiste muito melhor entender essa dor. ah, não é que estejas a controlá-la, é que ela não vem ao de cima porque não é preciso, porque tu já estás a fazer o teu trabalho, já estás a pôr os teus limites, como estavas a dizer, já estás a te escutar muito mais, antes de escutar os outros, que é aquilo que costumamos fazer muito, não é? E isso é maravilhoso, tu conseguires olhar isso e dizer eu não sou a mesma pessoa, é maravilhoso. Tu dizer só estas palavras já valeu tudo. E, Gabriela, imaginando que estás a falar com outra mulher que esteja semelhante àquilo que estavas há 90 dias, com dores no corpo, com dores emocionais, se calhar com depressão, com tristeza, o que é que tu dirias a essa mulher que tenta fazer tudo sozinha, que está a adiar estar melhor porque acredita que o seu valor está em fazer tudo, em conseguir tudo? O que é que tu dirias a essa mulher? Cara, eu diria pra ela fazer o que eu fiz, buscar ficar e não desistir, sabe? Porque eu sei que às vezes a gente se sente desanimada por tentar uma coisa, tentar outra, e às vezes a gente não vê um caminho, a gente não vê uma esperança, e eu acho que não desiste de si mesma, não desiste de ficar bem, porque todo mundo merece estar bem, todo mundo merece melhorar. Acho que a gente tem muito essa questão de, eu não mereço, mas você merece ficar bem e tal, que a gente tá feliz, muito importante a gente estar em paz com a gente mesmo.
Tipo, muitas vezes a gente é tangida a acreditar que a gente não pode fazer as coisas para ficar bem. Mentira do mundo, a gente tem que buscar ficar bem, a gente tem que ajudar ninguém, a gente não consegue ter o nosso melhor ou mal, e eu acho que todo mundo tem que. E se a pessoa tá em. Se a pessoa tá perdida e tá no caminho, sabe? Continua, continua buscando. Tem alguma coisa no mundo que caso foi o programa que me ajudou antes e vai ajudar ainda mais. Eu acho que eu deveria tentar, sabe? Dar uma chance para si mesma. Tipo, eu acho que, principalmente porque não é fácil lidar com, com as coisas sozinha, sabe? E o que eu mais achei legal no sozinha, você tá sempre lá e várias vezes eu precisei, eu conversei com você e você, marido, que tipo, a gente descobre muita coisa na hipnose. Você não, tipo assim, diz assim, se você descobrir essas coisas, fica aí, que o bagulho descobriu, te vira. Não, você chega e você trabalha nisso. Foi o mais importante pra mim, pra não me sentir só e só, tipo, eventualmente ficar bem. E marcar a primeira entrevista, você já tá dando. Isso já é a coisa mais importante do mundo. Tipo assim, um passo de de si mesma, não porque você é o mais importante. Às vezes, você só precisa de uma luz, você só precisa de uma pessoa para dizer que vai ficar tudo bem. Quando eu tava na depressão, eu sentia muito disso, sabe? E aí você busca essa pessoa e depois você vai ser a pessoa dizendo para você que vai ficar tudo bem. E eu acho que isso é o mais importante. É uma coisa que pode mudar para o resto da sua vida. E, tipo, é como a gente conversou, é claro que vai ter dificuldades, é claro que vai ter desafios e momentos difíceis. E não vou dizer que você nunca mais vai ter um momento de tristeza, eu tenho, mas só de saber lidar com isso e saber que eu tenho os áudios e que eu posso recorrer aos áudios, que eu tenho os e-mails e que eu tenho todo esse programa e todo esse conhecimento para trabalhar, porque realmente ter conhecimento é o que vai ajudar. Então, eu acho que as pessoas têm que não desistir de si mesmas e lutar para ficar feliz. A felicidade existe, sabe? A gente tem que escolher, a gente tem que ir atrás dela, mas tá lá, a gente consegue, sabe? Eu acho que e se uma pessoa com a quantidade de trauma e o passado que eu tinha consegue trabalhar isso e ficar de boas e sair do lugar da vítima e passar a ter controle, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Eu acho que não importa assim, muita gente vai dizer, ai, mas é uma vida muito horrível. E isso é tipo muita coisa que eu descobri, né? Tinha muita. E se uma pessoa como eu, que tive a vida que eu tive, eu consegui, hoje em dia eu olho para isso de outra forma, eu não olho mais para isso, ótica de, ai meu Deus, eu sofri isso. Ok, eu passei por isso e hoje em dia eu superei isso. Qualquer pessoa consegue. Você tem um Eu, passado muito problemático e lidar com isso de uma forma muito melhor. Eu digo mais, você tem um passado muito problemático, é aí que você tem que fazer mesmo. Porque você tem que aprender justamente o passado do presente para ter uma vida plena e feliz. é uma mensagem maravilhosa que estás a passar e também empoderadora para ti, de olhar para isso desta forma. É muito lindo.
E Gabriela, se eu te perguntasse, o que é que para ti foi o mais importante de todo este processo, todo este programa comigo, o que é que foi o mais importante, para tu alcançar este estado em que estás agora e essa maneira de ver o mundo de maneira diferente? O que é que destacarias? Ah, o acompanhamento. O acompanhamento. Você mesmo, sabe? Eu acho que você foi o mais importante, assim, porque você gosta do que você faz e dá para perceber isso. Eu acho que isso é muito legal, porque você sempre realmente, cara, o acompanhamento é muito importante, porque é como eu falei, é muito fácil a gente se sentir sozinho quando tem que encarar de frente algumas coisas, passa a vida, coisas a gente é um trauma tão grande que o cérebro te dá uma mascarada. Quando a gente tem que encarar de frente o acompanhamento, e tipo assim, e eu digo assim, não só o acompanhamento do dia a dia, você estava sempre lá para responder dúvida, você manda os e-mails, sempre são conhecimento, cara, é conhecimento, é tipo aquilo que a gente não sabe o que fazer para ficar bem, mas você não termina a hipnoterapia de forma nenhuma de uma forma negativa. Você sempre empodera antes da hipnoterapia e eu antes, porque se não fosse isso, seria muito difícil isso que eu lembrei. E você tá lá para dizer assim, não, isso não é você. Você, isso, você não realmente acha isso, que você escutou isso, mas você não é isso, você não acha isso. Você não é uma vítima, você não tá, você precisa passar. E você faz isso com muita empatia. E eu acho que isso é muito importante, porque uma das coisas que às vezes me fizeram muito me fechar, conversar sobre o que eu passava para desistir de tentar, era não ter empatia das pessoas acharem que, isso não é nada, isso aqui é besteira, você, fica bem, sabe? Tá tudo bem, seja positiva que melhora. E não é assim. Eu acho que essa é a coisa mais importante do processo. Você tem uma empatia muito grande dentro de você e você faz a gente se ver com empatia também. E essa parte, na minha opinião, foi a mais importante, porque eu não sei se eu só tivesse que lidar, se eu só lembrasse. E eu vejo muita gente que tem medo de hipnose porque lembrar das coisas. E tipo, como é que eu vou lidar com trauma? E se eu descobrir alguma coisa horrível? Agora, falando sobre isso, eu tinha muito isso, eu tinha muito medo do que eu ia descobrir coisas muito, muito complexas. Porém, o fato de você estar ali, e tá sempre, a sua voz está sempre ali com a pessoa, e você não termina a hipnose sem fazer a gente enxergar as coisas boas, sem a gente tentar perdoar o que aconteceu, seguir em frente, fazer a gente olhar o lado bom das coisas. Eu acho que isso foi o mais importante de tudo. E aí, se alguém por acaso tem medo do que vai descobrir, não precisa, porque você vai ajudar a gente a olhar para uma outra forma. E, tipo, eu descobri coisas complexas, porém, não vou dizer assim que no dia eu não fiquei triste, eu não fiquei bolada, mas ao mesmo tempo, lembrando das coisas que você falava, até no final da hipnose, nos áudios, vendo, você vai trabalhando aquilo e você ressignifica. Eu acho que isso realmente foi o mais importante do programa, sabe? Eu acho que o acompanhar, você faz as coisas como você conversa, todas as conversas perguntando como a gente tá, e a gente fala sobre isso, e a gente conversa, e você não é branco, você sempre traz muitos exemplos. Eu adorava isso, porque eu não me sentia, sabe, sozinha. Eu dizia, ok, tem pessoas que passam por isso, elas conseguiram superar, eu vou conseguir. Você traz até exemplos pessoais e acho isso fantástico. Acho isso muito, muito incrível mesmo. Eu acho que todo mundo, assim, homens, mulheres, eu acho que todo mundo, principalmente, eu falei antes, traumado, deveria isso, porque enquanto você não olha para isso, ele vai
só você não vai perceber o que que é um gatilho e vai ser e é impossível não ser trigger, como a gente falou, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é tanta notícia, tanta informação, e a gente está sendo, sabe, tá tendo gatilho o tempo inteiro. Então, se você não olha, vai estar sempre ali, você não vai saber. Mas se você olha e com tudo que acontece na hipnose, aprende a olhar de uma forma diferente, isso dá muito poder sobre a sua vida. E eu acho que isso, para mim, foi uma. Por isso que se eu puder dar um conselho, peguem um programa de 90 dias. E não dá pra, eu não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, eu sou extremamente feliz que eu peguei esse programa, que eu aumento e que eu consegui. Foi muito importante, foi muito legal também. Obrigada de coração, Gabriela, pela partilha, por teres dado a tua visão de tudo aquilo que tens conseguido. Muitos parabéns, novamente, já te disse muitas vezes e hei de dizer muitas vezes mais. Obrigada por partilhares, porque sabes que certamente vai uma mulher olhar para o teu testemunho e acreditar nela, porque tu acreditaste em ti. Isso é o mais importante. Por isso, obrigada de coração por partilhares isso e por tudo aquilo que tens feito nos últimos 3 meses. Isso, e se eu tiver a chance de ajudar alguém, se esse testemunho em alguém, assim como eu vi os testemunhos antes também, isso me ajudaram a ter mais fé no processo. Se eu puder ajudar alguém a sair de um momento ruim na vida, isso já me deixa muito feliz, realmente. E muito obrigada por tudo. Você é incrível, Anne, você faz um trabalho incrível, conhece muito, você tem muito conhecimento e tipo, hoje em dia não é fácil achar profissionais que realmente sabem o que fazem, que realmente gostam do que você que isso é o mais importante de tudo. E você sempre me deixou extremamente para poder abrir, para poder. Sempre foi um espaço muito puro. Então eu acho que é isso, é coisas assim, podem ver e se sentir seguro em tentar o programa, porque realmente é transformador. E aí, se eu puder ajudar alguém, eu fico feliz pra caramba. Sem dúvida que vais ajudar muitas mulheres com o teu testemunho. Muito obrigada, Gabriela. Eu que agradeço, Anny. Muito obrigada de verdade.